A gente vai falar disso. Agora vamos lá, árvore. Tá. O que é a árvore? Dá pra chamar de uma produtora de games ou não é isso? A gente se define como um estúdio de experiências imersivas. Tá, mas isso é o publicitário falando. Mais ou menos. Porque isso é muito amplo. Mas É pra ser amplo mesmo? a gente fala que a gente é agnóstico de plataforma Tá bom. e de linguagem. Ainda, assim, tem que ser interativo Ok. e tem que ter um universo narrativo. Esses são os nossos dois... Assim, a gente nunca vai fazer uma coisa só narrativa e passiva e a gente nunca vai fazer uma coisa só interativa funcional. Tá. Então, podem ser experiências, como foi o Alinha, que não é um jogo na definição antiga de jogo. Hoje as pessoas já chamam aquilo de jogo, né? Mas não tem o status de derrota. Mas essa nomenclatura eu não vitória. entra naquela loucura que a gente tava falando naquela lá. punheta de nomenclatura que eu acho uma besteira, tá? Sim. Mas a minha dúvida é o seguinte: vocês, por exemplo, se eu sou uma empresa, tá? Eu quero fazer alguma coisa, eu posso chamar vocês ou não? No modelo que a gente está até agora, felizmente não. Tá, Porque a gente é por isso que a gente fala que a gente não é uma produtora, a gente é um estúdio. tá, A gente produz IPs, perfeito. que são Toda a nativos propriedade intelectual de vocês. para tecnologias imersivas. Uhum. Né? Então a gente já fez coisas em realidade aumentada, a gente faz hoje em dia mais coisas em VR porque é o que está alcançando o maior público. Sim, é o que tá mais. Mas a gente sabe que a hora que a Apple lançar o óculos de realidade mista deles lá, isso vai explodir e talvez a gente comece a criar conteúdo para isso também. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Por isso. Agora vamos lá. Eu trouxe umas imagens para mostrar aqui. Tá bom. Qual que foi o primeiro projeto de vocês? Teve o Pixel Ripped da Ana, Tá. né, o 1989, e o Belief, que é o da Tocha, que foi feito meio experimental para um projeto, para exibir num lugar Tá. e ganhou, e deu certo, então a gente continuou usando. Tá. Mas o primeiro que a gente soltou para o público mesmo foi o Pixel Ripped 89, Tá. 1989. E aí depois disso? Depois teve o Pixel Ripped 1995, que aí a gente já lançou para o Quest. Mas minto, na verdade antes disso teve aí oficialmente o Alinha. Né, que foi essa experiência que eu dirigi. Que ganhou um puta monte de prêmio. Foi muito legal, porque como eu tive a sorte de começar a ir para os festivais de VR no primeiro ano que eles começaram a existir, Sundance, Tribeca, depois teve Veneza eu não tinha ido ainda, mas eu tava vendo tudo que estava se criando de narrativo desde que começou a ter festivais de cinema usando isso. E a gente sacou que tinha um gap lá grande, que não tinha conteúdo interativo, narrativo bem feito. Tinha muitas histórias muito boas, mas mesmo que tivessem o que a gente chama de 6 graus de liberdade, né, que você pudesse se movimentar dentro daquele espaço, era totalmente passivo, você só se movimentava. E aí, como a gente tem games designers na empresa, e aí tem muito mérito da visão do Rick, de fazer uma empresa multidisciplinar com gente de repertórios e histórias completamente diferentes para tentar se De onde entender. vem a inovação, né? Eu comecei a ter, tipo, sei lá, para discutir roteiro, conversar com um developer sênior e um game designer, que eu nunca tinha trocado profissionalmente. E os caras começaram a trazer conceitos e coisas que a gente falou, dá para plugar nessa história, a gente vai descobrindo como fazer junto, beleza. E quando a gente lançou a linha... Bota, você tem acho que tem um videozinho, né, Tem acho que um trailer, né? Olha lá. Então você vê que é uma maquete de São Paulo na década de 40, com uma série de dispositivos que são muito antigos e que todo mundo é familiar de como usa, e que as pessoas vão manipulando esses dispositivos para fazer a história se desenrolar. E essa coisa de interface, de você mostrar o Ghost ali, vendo o game, né, de você ensinar. Exatamente. Os affordances, né, de que isso é muito uma coisa É de narrado game pelo design. Rodrigo Santoro? Foi narrado por Em ele. inglês e em português? Ele fez só em inglês. Foi um puta pega pra capar, porque a gente queria ter uma estrela de cinema, porque nos festivais se usa muito isso, né, pra ganhar uma atração. Sim. Ninguém queria. Não, e porque também o cara é bom também, né? O cara também traz Não é só então, o nome, traz qualidade também. Sim, mas a gente tentou o Christopher Plummer, tentou o Ben Kingsley, tentou uma galera. Quando vocês tentaram, tentou como? Vocês conseguiram Agentes. chegar no Agentes e não rolou por quê? Por causa de grana, por causa de... tempo de resposta, assim. Os caras... Imagina a esses prioridade cara- deles pra resolver, para responder. Uma empresa do Brasil com não é curta em questão realidade. de prioridade. Esses caras devem ter cronograma para 5 anos. Mas eu acho que... Porque depois até, por exemplo, conversando, né? Quando a gente... Aí deu um estalo. A gente falou, por que a gente não pega um brasileiro que tá fazendo exatamente o que a gente quer fazer, que é chegar lá de igual para igual e fazer coisas lá sem se fazer de macaco, sem ser rio, sem ser samba e futebol. E aí a gente deu uma sorte muito grande de... O empresário dele é carioca, mas ele estava em São Paulo no dia que a gente ligou para ele. E ele falou,
tá, onde que é a árvore? A gente falou, ele foi lá, experimentou um protótipo, adorou, Não, porque é legal. Legal demais, cara. e aí falou com o Rodrigo, É. e aí a gente já negociou. Só que assim, a gente tava 3 semanas de entregar a build final pra Veneza, porque a gente já tinha sido selecionado pro festival. Esse Festival de Veneza é o festival de cinema mais antigo do mundo e é disparado o mais glamouroso, o mais impressionante, assim. Sim. O mais relevante, né? Cannes eu acho que tem um puta glamour também, mas Veneza, ele é dentro da Bienal de Artes, né? Ele tem um outro negócio ali que é inacreditável. E aí, que pra isso aqui tem mais a ver, né? exatamente. E eu fui pra Wilmington, que ele tava gravando uma série pra Hulu, que ele era protagonista. Era o único dia off dele. A gente gravou num estúdio de música, tudo improvisado. Eu mostrei o curta pra ele, ele Vocês pirou. gravaram numa tarde isso? Gravou numa manhã. Assim, Cacete. eu voltei pro hotel, comecei Então, a é isso que eu tô editar. te falando. Por exemplo, se você pega um cara inexperiente, não rolava. Sim, sim. Não, e teve todo um esquema de... É isso, assim, de já preparar tudo pra fazer caber naquele momento. Eu voltei pro hotel, comecei a editar a locução. No dia seguinte, a gente ia pro aeroporto, e o Wilmington era umas 3 horas do aeroporto, eu não lembro qual que era a cidade que tinha o aeroporto. Eu fui editando no Uber, terminando de editar. Chegou no aeroporto da sala VIP, eu mandei os MP3 pro pessoal e começar a implementar. Isso era uma quinta-feira, eu cheguei no Brasil na sexta, a gente checou, acho que na segunda a gente mandou pra Veneza. Foi uma loucura. Mas aí Assim. esse é a tua experiência de publicidade que Sim, resolve. que aí é a casca grossa, né, que a gente ganhou naquela época que o couro tava sendo arrancado, né? Agora ganhou o quê? Ganhou... Então, aí a gente foi pra Veneza, ganhou melhor experiência em realidade virtual no Festival de Veneza e foi uma loucura porque o Brasil nunca tinha ganho um Leão de Veneza. Naquele ano ganhou com a Bárbara Paz, com o filme dela sobre o Babenco e com a gente. Uhum. E Veneza coloca na premiação principal, não é uma... Então, eu tava com o Joaquim Fênix concorrendo o Joker a 2 fileiras na minha frente, assim, e Legal. tal. E abriu com a gente ganhando, assim, foi, tipo, surreal. Aí a gente ficou bonito, né? Você fica bonito quando você ganha um negócio desse no mundo, né? Sim. No teu meio. Aí a Oculus... Não, e com algo que é... Vou tomar cuidado com as palavras aqui, mas nós trabalhamos em um mercado onde a questão de prêmio ela é muito deturpada. Tanto no sentido de importância, quanto no sentido do que a gente leva para o prêmio, né? Tem muito fantasma, né? Muita coisa que nem é fantasma tecnicamente falando, mas na prática muita coisa que... Enfim. Então, você ganhar algo com algo real, acho que tem um outro sabor. Tem, sem dúvida. E acho que aí é sorte do momento certo, na hora certa e saber aproveitar, né? Porque quando eu vi Sundance, Tribeca e Veneza adotando o VR como uma forma de cinema, Isso é uma chancela muito foda também, né? eu falei, e aí Veneza colocando, né, como parte da premiação principal, eu falei, aqueles velho cabeça branca italiano estão entendendo o que tá acontecendo antes que de quase todo mundo do resto do mundo. Sim. Vamos apostar nesses prêmios pra mostrar que o que a gente tá... Porque ainda tem muito pouca gente... Pra mostrar que é relevante. Que é relevante. E tinha muito pouca gente concorrendo, né? Então, a gente ganhou porque acho que tinha esse gap de uma boa história com interatividade, mas porque também tinha muito pouca coisa, né? Assim, ainda, comparado com... Tipo, pô, imagina a quantidade... A gente via a programação de cinema do festival e a programação de VR. Tipo, era, né, uma bíblia de filmes ali e 34 experiências concorrendo em VR. Sim. Como é que os caras testavam isso? Cara, isso teve uma logística aí também. Porque cinema, os caras têm salas distribuídas pelo mundo, o cara consegue... Hoje em dia, então, com digital, os caras assistem de uma maneira muito fácil. Tem uma história boa aí, porque tem os curadores, né, de Veneza, que é um francês e uma inglesa, e que eles rodam todos os festivais e tal. É muito pequena a comunidade no mundo ainda, né? E eu conhecia já eles e tal. E a gente sabia que a gente não ia ter pronto o filme, a experiência inteira, na data de enviar. Ia estar pronto só uma parte. Só que aí eu descobri que a gente tem um cara na Holanda que trabalha pra gente também, pra ver o mercado lá, e Ásia. E ele falou, o Michel vai estar em Tribeca.
E eu ia todo ano em Tribeca, desde o festival que eu levei o Step to the Line, né? O filme da cadeia. Eu falei, eu vou pra lá pra falar com o Michel, pra ele lembrar desse projeto e pra contar pra ele que não vai estar pronto a tempo. E aí aconteceu isso, foi uma puta aventura, consegui falar com ele. E eu mostrei no meu celular um trechinho, só um tech demo, que era só pra ele ver a qualidade e o tipo de estética que a gente tava falando. Maquete, São Paulo, anos 40 e tal. Porque tem uma outra coisa também, né? A qualidade do que se tinha no VR, pela limitação do VR, também era muito tosca. Sim, exatamente. Então, quando você falava VR, era tipo falar de... Fiz uma animação pra internet em 98, É isso entendeu? aí. O cara fala, meu, puta, vai vir aquelas coisas, Exatamente. né, de exatamente. vetorial toscão. sem- Exatamente, com as animação, tudo É. voando. E aí eu mostrei pra ele, eu falei, Michel, ele já me conhecia por causa do Step to the Line, né? E aí eu falei, a gente não vai estar pronto pro dia da inscrição. O que você quer? Que a gente faça o melhor possível na experiência inteira? Ou eu posso fazer um gray box na experiência inteira e um vertical slice em altíssima qualidade pra você ver o nível que vai estar tudo, quando estiver pronto. Ele falou, faz assim. E vai me avisando como estão as coisas. A gente mandou, cara, dá uma vergonha se eu te mostrar o vídeo de como a gente mandou pra Veneza pros caras avaliarem. Só que a gente tinha feito esse trabalho de bastidores e aí a gente conhecia os caras que eles montaram uma estrutura que tem uma distribuidora de VR francesa que chama Diversion. Você sabe que, desculpa te interromper, esse trabalho, vou chamar político que vai ser mal compreendido, mas esse trabalho de bastidor, lá fora é muito bem feito. E aqui isso as pessoas ainda não compreendem completamente. Entendem, todo mundo fala que é politicagem ou Por isso que eu não queria ter usado essa palavra, porque ela dá um entendimento errado, mas é um trabalho necessário. É porque o que eu fui entendendo cada vez mais com o tempo, que é muita arrogância você achar que teu trabalho só porque é bom, o cara vai estar tão disposto a ver ele da melhor forma possível no meio das 8.477 coisas que o cara vai ver. É isso. Esse é o ponto, entendeu? Na verdade, se você tiver falta de arrogância, você entende a necessidade de você fazer esse trabalho. Exatamente, porque o que a gente queria era isso, falou, esse cara vai ver um monte de curta, um monte de coisa inacabada, o que ele precisa saber que essa ele tem que olhar com mais carinho. Só isso. A gente não deu presente. Mas é isso, né? Você tem que se fazer de alguma forma memorável, né? É isso, porque... e tem uma outra coisa também que as pessoas não compreendem, que é o que o intangível também tem valor. Você estava contando da sua sócia, você falou da empada. Sim. A empada não tem nada a ver com o game, mas isso traz um componente na vida dela que torna ela mais interessante. Sim. Torna o sucesso dela mais gostoso. Sim. E eu acho que tem uma coisa, eu depois disso, só dando um fast forward, mas a gente acabou ganhando o M também, né? Por causa desse negócio aí todo. A gente ganhou um M também. Não, mas só pra falar que aí eu entrei na academia de TV. A gente é membro da academia. Ah, é? E eu entrei na guilda de direção e na guilda de Interactive Media. Guild é muito bom, cara. É muito bom, né? Eles chamam Guild na Guild of America. É muito bom. E a gente ganhou... Tem outros brasileiros? Então, porque... O Fernando deve estar? Então, tem a academia de cinema, que aí tem uma porrada de brasileiros. Tá. E tem o M International, que tem a academia dele, que Tá. tem muito brasileiro, porque o M Brasil ganha direto. Mas a gente ganhou o Primetime M, que é o doméstico americano. Talvez tenha, mas, por exemplo, todas as atividades que eu fiz na guilda de direção e de Interact, não vi nenhum brasileiro. Porque, tirando VR, quase ninguém lança um produto no mercado americano para concorrer no M um mercado local. muito fechado, né? Pra coisa de fora. E aí o que eu tô entendendo? E eu tô participando de tudo muito para ter esse olhar de como os caras se relacionam lá. E é uma coisa de fortalecimento da própria indústria, sabe? Assim, não é uma coisa de sindicato, não é. Mas essa coisa, as pessoas se conhecem, elas sabem o que todo mundo tá fazendo. Quem é bom, eles vão olhar com cuidado. Porque é uma coisa de troca, né? De credibilidade trocada, né? O cara que é um curador de um festival, ele quer ter uns puta filmes que ele descobriu no festival. Então ele vai olhar nos talentos que ele acha que pode ter um negócio... Sim. Pra falar que a Premiere foi no festival dele, né? Então, eu acho que é nessa esfera que falta talvez
um pouco de falta de romantismo, né? Aí o termo showbiz eu acho que é muito, muito bem aplicado lá, né? Porque é um negócio para todo mundo, no final das contas, né? O risco é muito alto já nessa indústria de conteúdo. Sim, é risco, 100% risco. Né? Então, se você não tem... Pô, esse cara já fez coisas boas, eu conheço ele. Ele tá me falando que tá fazendo um negócio e ele tá me falando que esse negócio não vai estar pronto. Para ele é mais fácil apostar em mim nesse projeto, nesse estado, do que num outro que ele não sabe quem é, que nunca fez nada bom, Sim. né? Eu acho que tem um pouco desse caminho aí, que é interessante entender como funcionam esses meandros, né? E o M foi uma paulada também pra você ou não? Não, aí, assim, porque Veneza foi, assim, já acima de tudo que a gente falava, ser selecionado em Veneza já é uma vitória, esquece Sim, ganhar. é isso aí. Já. Né? Aí quando ganhou a gente ficou todo mundo louco e tal. Aí a Oculus viu a gente mais com bons olhos, falou, meu, a gente quer investir para vocês portarem ele pro Quest, porque na época ele era de PC, né? E aí a gente descobriu na Oculus Connect, que é a feira que o Zuckerberg abre todo ano, falando do futuro do VR naquele ano e tal, que eles iam lançar o hand tracking, que era uma tecnologia nova. Como você vê os dispositivos ali, que tudo você mexe com a mão assim, e é devagar, não é de precisão, não é de velocidade. Eu olhei pro Rick, a gente estava no auditório, meu, a gente precisa botar o hand tracking numa linha como um launch title. Fomos lá na Oculus atrás de todo mundo, conversamos e tal. Eles curtiram, investiram no projeto. A gente foi um dos 4... Investir não quer dizer o quê? Eles botaram grana ou eles botaram equipe? Não, grana, no nosso caso, assim, a gente que fez tudo, mas eles deram APK e tinha um time de desenvolvimento trabalhando com a gente, porque eles estavam desenvolvendo ainda a ferramenta de... Então, deram APK, deram acesso Early Access, exatamente, Tá. a tecnologia, e deram investimento também. Tá. Eles deram um investimento bom pra gente fazer. Pra eles não, pra gente é bom. Exato. Pra eles era tipo, o cara tropeçou, caiu o nosso investimento. E aí, quando lançou, a gente era um dos 4 launch titles globais que tinham essa tecnologia. E eles fizeram um puta barulho quando Claro. lançaram isso. Porque os caras colocaram 2 bilhões pra começar esse negócio, não iam... E pra mim, aí vem um negócio de criança, de novo, de gamer, assim. Eu lembro que eu sempre pensava, quando lançava um console, meu, quem são os caras que já estão jogando esse negócio antes de... Porque eu sei que vai ter um novo PlayStation. Quem tá fazendo esses negócios? E nessa vez era a gente, sabe? Daqui do Brasil fazendo um negócio desse. E quando a gente lançou, foi bem, porque era um dos 4 únicos títulos com hand tracking, vendeu pra burro. A gente falou, cara, o M de inovação agora, a gente pode entrar forte nele. Porque a gente tem uma carreira muito bem contadinha. Sim, né? Tem uma historinha bem contada. Né? E aí a gente foi pro Outstanding Innovation for Interactive Media, que é um prêmio de júri, não é um prêmio que os membros da academia votam, porque aí são só para coisas muito inovadoras que eles montam lá como se fosse um stand, e os produtores vão lá e mostram para os 20 jurados especialistas a experiência no dia. Só que veio a pandemia. E não teve, foi tudo remoto. Aí foi um puta esquema de guerra, eles para mandar os óculos para casa dos jurados e tal. E aí, além de mostrar, tem como se fosse uma defesa de tese, de banca. Que você vai para uma apresentação, normalmente é física, mas pra gente foi online, né? Em que os 20 jurados veem a experiência, tem uma apresentação que a gente faz e depois abre para perguntas dos jurados, assim. Foi uma das coisas mais bizarras, assim, que eu já fiz na vida. Eu e o Ricardo junto, né, respondendo pros caras. Só que os caras responderam, todas as perguntas foram para entender melhor, não questionando o que a gente tinha feito. Meu, a gente tinha ido bem. Só que, para você ganhar o prêmio, você tem que ter os 20 votos unânime e o voto é fechado. Então tem ano que nenhum ganha, porque não é o mais inovador do ano. É Perfeito. se é Outstanding Innovation naquele... Porque o mais inovador pode ser uma bomba. Exato. E tem ano que ganha 2, como o nosso, tiveram 2 projetos que ganharam. Que foi o do... Ah, meu Deus, o menino do 500 Dias com Ela, Joseph Gordon-Levitt. Ele tem uma plataforma de conteúdo colaborativo que chama... Enfim, mas é um conteúdo, é uma plataforma muito legal que você cria Hit. Daqui a pouco eu lembro. Mas ele era um jogo? O que era? Não, é isso, é uma plataforma de conteúdo colaborativo em que as pessoas produzem conteúdo no mundo inteiro, mas assim, de qualquer... Ele fala, puta, eu preciso de um cara para escrever um roteiro aqui para uma cena, eu preciso de um cara para gravar uma locução em português, eu preciso de um cara para... E as pessoas mandam material e eles vão produzindo conteúdo com essa plataforma. E a gente com a linha.
E aí a gente ganhou, aí foi tipo uma loucura, né? Porque Veneza tem um lado mais artístico, né? Uma coisa mais do meio e tal. Mas o M, a Globo todo ano fala que ganhou o M no Jornal Nacional. Todo mundo. A gente teve uma capa, tipo, a cabeça da capa do Estadão e a primeira página inteira do Caderno 2 falando do Alinha. Depois do M. Veneza a gente nem saiu porque a Bárbara Paz ganhou, então nem falaram da gente, sabe? O que me incomoda muito nessa história é a vontade. Assim, quando eu fiquei sabendo, eu não conhecia o Ricardo ainda. E eu fiquei na puta vontade de conhecer, e não tinha como. Esse talvez a parte mais chata dessa história, entendeu? Dispara. Por isso que a gente tinha Voyager também, porque pelo menos dava pra falar, tem umas lojas aí no shopping que dá pra ver, saca? Assim, E o The Line tinha nessas lojas ou não? teria. Ele teve, acho que por um mês, aí veio a pandemia. Tá. Que a gente esperou lançar no Quest, que foi acho que em fevereiro. Aí ficou um mês e veio a pandemia. Entendeu? E a gente tava. Outra coisa que a gente tava fazendo já tinha papos com vários centros culturais, tipo Sesc e tal, para ter exposições com a linha rodando São Paulo, outros estados do Brasil. Porque é um negócio que dá pra estar muito, né? Num Sesc da vida, num CCBB, Total. A gente tava com um super plano pra isso. Mas aí deu o azar da pandemia, né?